Olá, meu nome é Fabiano Santos e vou trabalhar com vocês a disciplina de História da Educação 2. Nos últimos encontros, nós discutimos a educação, a história da educação brasileira no período colonial, no período imperial e republicano. Também discutimos um pouco sobre a criação das instituições escolares no Brasil, a história disso. E nos últimos encontros falamos um pouco sobre a história da educação em Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre as transformações do ensino no Brasil a partir da legislação brasileira, ou seja, nós vamos pegar um pouco a história da educação brasileira na perspectiva de olhar para a legislação, ou seja, quais foram as legislações mais importantes que demarcaram mudanças estruturais na história da nossa educação. Então, eu convido vocês a navegar comigo nessa história que eu considero bastante interessante. Assim como nós falamos em todas as outras aulas, é importante pensar a história da educação contextualizada, ou seja, como que a história da educação se relaciona com a história econômica política da sociedade. Nas décadas de 30 a 60 no Brasil, a gente vive uma mudança muito intensa e importante no contexto educacional e político-econômico. Isso vai impactar diretamente na nossa educação pública. O país ele passa por um processo de aceleração do modo de produção capitalista, nós vamos ver um pouco mais claro isso, e essas transformações do modo e essa aceleração do modo de produção capitalista vai trazer transformações de forma muito acelerada para a sociedade brasileira. Por exemplo, o êxodo rural para os grandes centros urbanos, o processo de industrialização que vai sendo cada vez mais forte e frequente. Né? Isso tudo vai impactar de forma significativa o aparelho escolar. Bom, em termos políticos, né, a gente tem aí dois modelos de sociedade que estavam em disputa nesses períodos, né, dos anos 30 aos anos 60. O primeiro é um projeto mais progressista, que é encampado pela Revolução de 1930, e um segundo, muito mais conservador, que é aquele encampado pela ditadura militar, pelo golpe de 1964. Então, um projeto mais conservador e um outro mais progressista. No campo da educação, isso fica muito claro com duas perspectivas que ocupavam a disputa pelos projetos de educação. São os católicos e os progressistas. Estes últimos inseridos num movimento que ficou conhecido como o movimento dos pioneiros da Escola Nova. Tá? Portanto, uma perspectiva completamente transformadora e renovadora de tudo aquilo que vinha sendo discutido, tratado dentro da educação. Essa disputa ideológica, né, tanto no campo político como no campo educacional, atravessa décadas. Né? E isso vai causando um sério problema dentro do setor educacional, porque nós acabamos vivendo uma instabilidade e um certo marasmo dentro da educação, ou seja, a gente não avança naquilo que necessariamente precisaríamos avançar por conta dessas disputas ideológicas. Né? Quando você tem alguém puxando para um lado e alguém puxando para o outro, qualquer avanço de um lado é desconsiderado pelo outro. Né? Então, a gente acaba... e é um pouco dessas características, infelizmente, que as políticas no Brasil vão adotando, né, na educação. Um governo entra, faz mudanças, muitas boas, tantas outras não boas, mas o próximo governo que chega com a perspectiva de mudar tudo aquilo que o outro tinha construído. Então, não há um processo de continuidade. Né? Dentro desse conjunto de problemas, aquele mais evidente no Brasil dos anos
30, 60, era o analfabetismo. Né? A gente tinha um percentual muito grande de analfabetos no Brasil e as reformas que vinham sendo implementadas não atacavam, na essência, este problema. Né? Mas a ditadura militar, daqui a pouco a gente vai ver, a ditadura militar ela vai atacar este problema, por quê? Porque ela vai olhar para a escola como um aparelho necessário para reproduzir ideologicamente os seus pressupostos e, ao mesmo tempo, formar a nova força de trabalho que a sociedade exigia. Tá? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de falar, então, da primeira reforma dentro desse período, que é a reforma Francisco Campos. Em tese, veja, em tese, porque na prática isso não aconteceu, ela cria um sistema nacional de educação mais articulado. Né? Ela propõe a criação de um sistema articulado nacional, mas isso fica só na teoria. O texto dessa reforma vai determinar que o ensino secundário ficasse organizado em 2 ciclos. O primeiro, que é o ensino fundamental, de 5 anos, e o complementar, de 2 anos. Dessa forma, o ensino secundário compreendia a escolarização imediatamente posterior aos 4 anos do ensino primário. Tá? Então, essa é a primeira mudança estrutural que essa lei estabelece. Um dos problemas dessa mudança da estrutura é que a seletividade do ensino secundário e a dicotomia entre o ensino profissional e secundário ficam mantidas. Né? A gente já vinha sofrendo com isso, quer dizer, você tinha o ensino primário, que era para todos, e um ensino secundário que era voltado somente para as pessoas que passavam nos testes. Né? Essa seletividade ela é mantida com a reforma Francisco Campos. E também a dicotomia entre o ensino geral e o ensino profissional. Tudo isso vai favorecer, a história mostra isso, as elites da sociedade brasileira. Né? O primeiro ciclo de 5 anos vai se tornar obrigatório para o ingresso no ensino superior. Antes desta reforma, o ensino superior não tinha uma obrigatoriedade de curso, né? Ou seja, você não tinha obrigatoriedade de cursar determinado período, determinado nível de ensino. Com a reforma Francisco Campos, isso passa a ser uma realidade. Portanto, o ensino superior deveria guardar a correspondência obrigatória do ensino médio, ou seja, tinha que se fazer o ensino médio para se ingressar no ensino superior. Tá? Outro aspecto inovador foi a reforma do ensino superior. Talvez esse tenha sido a grande mudança positiva que a reforma Francisco Campos traz para a educação brasileira naquele momento. Né? Porque aquilo que estava previsto no Estatuto das Universidades Brasileiras é colocado em prática por meio de uma reforma. Né? Entretanto, eu vou falar um pouco dessas mudanças que eu considero que a teoria considera interessante. Por outro lado, essa reforma vai manter alguns problemas. Um deles é o ingresso na universidade apenas pelos melhores. Então, essa seletividade que a universidade pública adota, né, desde os seus primórdios, hoje, um pouco menos, né, com um ingresso cada vez maior no número de pessoas mais pobres, mas, em geral, era a elite que entrava na universidade pública. Tanto é que a maior parte da população ainda tem essa crença que a universidade pública é só para a elite. E a gente tem tentado desconstruir isso, e as políticas têm funcionado para demover a população desse pensamento. Outra questão importante da reforma Francisco Campos é que, pela primeira vez, a educação é tratada como direito, não a educação como nós sabemos hoje, não a educação lá da educação infantil até o ensino médio, mas uma pequena fração desse processo de escolarização. Eu estou falando aqui da educação primária, que era o 1º ao 4º ano, passa a ser obrigatório. Tá? Um outro documento, né, importante
que para a história da educação brasileira é a Carta Magna de 1934. Nela, a gente aponta, a sociedade aponta a obrigatoriedade do ensino para a família e para o Estado. Aqui nós temos um problema que perdura a história da educação brasileira até os dias de hoje, que é colocar em primeiro lugar a família e em segundo lugar o Estado. Com isso, né, a gente abre espaços para, por exemplo, a perspectiva de homeschooling, que é a educação dentro da família, exclui a escola como espaço de formação, o que vai contra todos os princípios que defende a psicologia da aprendizagem. É um problema isso, e a gente volta a frisar a importância da escola, né, da instituição escolar nesse processo. Bom, também nessa Carta Magna há uma questão importante que é a obrigatoriedade do Estado oferecer a educação primária para as crianças. Então, aqui a gente vai ter um avanço significativo. Nós tivemos um período muito conturbado ainda nos anos 30, que foi o golpe de Estado da ditadura de Vargas, que foi de 37 a 45, né? E nesse período, a ditadura Vargas cria uma nova Constituição, a Constituição de 1937, e ali a educação passa a ser uma ação supletiva, ou seja, o que a Constituição de 34 coloca como obrigatoriedade, aqui Vargas vai colocar a educação como complementar do Estado, como uma ação complementar do Estado, né? Durante os 8 anos da ditadura do Vargas, ele editou várias normativas, mas uma delas é muito duradoura. E nós vamos ver um pouquinho por que ela é duradoura, que são as chamadas leis orgânicas do ensino, ou mais conhecido como a Reforma Capanema. Esse conjunto de leis orgânicas, e por isso elas são duradouras, que é a Reforma Capanema, o que ela vai instituir? O ensino técnico profissional, mantém o caráter elitista do ensino secundário. Lembra que eu falei para vocês que só os melhores ascendiam ao segundo grau, ao antigo segundo grau, né? Ou atualmente o ensino médio. Incorpora o sistema paralelo oficial, que é o SENAI e o SENAC. Veja, até hoje nós temos esses sistemas de formação profissional, né? Então, para vocês entenderem a importância dessa lei para a educação na história, né, de uma maneira geral. Essa reforma ela incorpora reivindicações contidas no Manifesto de 32, né? Como toda lei, como toda política, ela tenta agradar a um lado e a outro. E aí abre concessões, para não criar também uma convulsão social. Nesse caso, por exemplo, a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário é mantida. É claro que é mantida também porque era interesse deles manter, né? Planejamento educacional como uma política, recursos para o ensino primário, a criação de um fundo para isso, e referências à carreira, à remuneração e formação dos professores, né? Instituindo normas para isso ser realizado. Quando termina a ditadura Vargas, o que acontece com o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai editar a sua quarta Constituição, ou quarta Carta Magna, aquela de 1946. Essa carta consagrou os direitos de garantias individuais e assegurou a liberdade de pensamento. É uma das cartas mais avançadas que nós já tivemos, né? Claro que a de 88, ela é, sem sombra de dúvidas, a mais avançada, mas a de 46 não ficava atrás. Essa garantia de liberdade de pensamento vai reforçar uma tendência que foi iniciada pelo movimento dos pioneiros da educação nova, né? Que defendia a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário. Esses princípios progressistas
contidos na reforma, na Carta Magna de 46, não vão, entretanto, garantir a universalização do ensino, né? Sequer da escola primária. Ainda que ela fosse obrigatória naquele período, ela não era universalizada. Esse era um grande problema. E a gente enfrenta esse problema até os dias de hoje, não é? A universalização da educação básica. Um problema que nós enfrentamos porque diz respeito também à estrutura econômica, aos problemas estruturais que o Brasil enfrenta. Não adianta somente pensar em ações políticas se as questões estruturais econômicas não forem resolvidas. A Constituição, então, prevê, pela primeira vez, a elaboração de uma lei específica para a educação. Pela primeira vez, uma Constituição coloca a necessidade de criar-se uma lei de diretrizes e bases para a educação. Entretanto, somente em 1961, às vésperas do golpe militar, nós conseguimos, finalmente, colocar em vigor uma lei de diretrizes e bases. Mas isso tudo é decorrente dessa Constituição de 1946. Esse contexto, né, de esquerda, de direita, essas disputas que eram muito fortes, isso também em razão do contexto mundial, né, da União Soviética, Estados Unidos, naquela época, isso vai respingar em todos os países, esse revanchismo entre direita e esquerda, entre nacionalistas, entreguistas, enfim, né? Todas essas disputas é que vão dificultar, então, a implementação da Lei de Diretrizes e Bases ainda no período de 46 e na década de 50. Tá? Esse é o problema. Uns queriam a lei de uma forma, outros queriam de outra, não se chegava a um consenso, e quando não se chega a um consenso, não se implementa as leis, não é? Ou se implementa de cima para baixo. Veja só o que a LDB de 61 colocava. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Permanece a ideia da família como primeiro lugar de formação das crianças. O direito à educação é assegurado pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa particular de ministrar o ensino em todos os graus na forma da lei. Mais uma vez um problema, né? Por quê? Porque deixa para a esfera privada, seja na família ou na iniciativa privada, a possibilidade de oferecimento da educação básica, da atual educação básica ou antiga educação primária. Ou seja, o Estado, ele se coloca como responsável e, ao mesmo tempo, omite esta responsabilidade. Essa é uma tônica que vai atravessar toda a legislação brasileira. O Estado se responsabiliza e, ao mesmo tempo, tira o time de campo. O retrocesso da lei de 1946, da Constituição Federal de 1946, está em 4 pontos, que retira o Estado como responsável e coloca isso como uma complementação. Então, comprovado o estado de pobreza do pai ou responsável, insuficiência de escolas, matrícula encerrada, doença ou anomalia grave da criança. Então, essas condições, o Estado não era obrigado a oferecer escola. Então, imagine, hoje, com o avanço que nós temos da educação inclusiva, né, numa perspectiva de educação inclusiva, pensar que crianças com deficiência, naquela época, não tinham assegurado o direito de estudar, nós estamos falando de 1946, metade do século passado, menos de 100 anos. Então, vejam quanto nós conseguimos avançar nessa perspectiva. No que se refere à estrutura do ensino, a lei mantém a reforma Capanema. Então, aquela mesma estrutura do primário, médio, subdividido em 2 ciclos, e o ensino superior é mantida. Tá? O Brasil chega aos anos 60 com 40% de analfabetismo. Veja em comparação de 1940, a taxa de analfabetismo no Brasil era 56%. 50, em 1950 era 50,5% e em 60, 39%.
tá? Ou seja, melhoramos, mas não melhoramos muito. Então, ainda que as reformas venham sendo implementadas, como eu disse antes, isso não vai resolver o problema. Diante dessa taxa tão alta de analfabetismo, o Brasil dos anos 60 começou a ter uma experiência de educação popular. Os educadores começaram a pensar alternativas para enfrentar esses altos índices de analfabetismo. E tem uma pessoa que vai se destacar, que é o nosso patrono da educação hoje, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire ia dizer que, para o enorme contingente de pessoas que nunca pisaram na escola, não bastava os métodos convencionais. Era preciso, mais do que ensiná-los a ler e escrever, era preciso ensiná-los a ler o mundo. Né? É tão profunda essa ideia, né, de a leitura do mundo, porque você vai para além de uma educação instrumental, que é importante, mas sem uma visão de mundo, sem uma perspectiva crítica sobre o que você é e o que você faz na sociedade, essa instrumentalização seria insuficiente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a educação durante a ditadura militar, de 64 a 85, né? Primeira pergunta que vocês podem pensar em fazer é: como que pode explicar, em plena ditadura militar, com todas as críticas que a gente faz a ela, que os números absolutos em educação tenham aumentado? O número de escolas, o número de pessoas que ingressaram na escola. Como que a educação pública pode ter se expandido tanto? Bom, a primeira e principal explicação está na base produtiva, como eu já falei antes. A ditadura militar precisava mostrar serviço e também seguir a lógica mundial. Ao seguir a lógica mundial, queria inserir o Brasil na esteira do capitalismo. Com isso, o Brasil passa a ser um país industrial urbano. Passando a ser um país industrial urbano, precisa de escola para formar esses novos trabalhadores que iam trabalhar ali. Por isso que amplia o número de escolas, né? Mas essa escola não veio, a ampliação dessa escola não veio associada à melhoria da qualidade de ensino oferecido. Ao contrário, a qualidade não foi nem um pouco preocupação dos militares. Se eu pudesse dizer para vocês, a principal mudança da ditadura militar, eu diria que foi a reforma universitária, tá? E a reforma do ensino fundamental. Essas duas reformas. A universitária, porque copia o modelo norte-americano de eficiência e eficácia, né? Com isso, traz uma produtividade maior para a escola, para a universidade, precariza o trabalho do professor, a carreira do professor. O professor universitário, gente, no passado, era uma das profissões, em termos de equiparação de formação, né? Era uma das profissões que mais recebia no país, né? E isso vai sendo cada vez mais precarizado, especialmente nos últimos 20 anos com o neoliberalismo. A reforma universitária e a ampliação do número de universidades também vai mudar o perfil de professores que atuam na educação básica, naquela época, na educação primária e secundária. Por quê? Antes eram professores formados no normal superior, agora passa a ser professores formados no ensino superior, dada a expansão que sofreu esse nível de educação. Bom, agora, falando da reforma do ensino fundamental, ela transforma o antigo primário de 4 anos e o ginásio também, que era de 4 anos, em uma única coisa, tá? Portanto, um ensino de primeiro grau obrigatório de 8 anos, que até pouco tempo atrás era assim, né? A gente tem agora uma mudança que insere um primeiro ano, então agora o ensino fundamental, que antes é o ensino de primeiro grau, tinha 8 anos, que é hoje o atual ensino fundamental, tá? O regime pretendeu, com essa reforma, conferir um novo caráter ao ensino de segundo grau. Ele pretendeu dar um caráter
terminalístico, né? Ou seja, quando o estudante, principalmente da classe popular, chegasse no ensino de segundo grau, ele já teria alcançado o fim dos estudos. Essa característica que a ditadura deu para o ensino de segundo grau, ela permaneceu por muito tempo e ainda hoje algumas pessoas acreditam que seja suficiente. Poucas pessoas tinham ensino de segundo grau, então quem tinha poderia alcançar postos de trabalho melhor, né? Isso, associado a isso, a profissionalização do ensino de segundo grau dá uma característica ainda mais importante para as classes populares, que ao ingressarem, lembrem que continua sendo muito difícil, ao ingressarem no ensino de segundo grau, teriam, portanto, possibilidade de fazer uma formação profissional adequada. Quanto ao ensino de primeiro grau, esse de 8 anos, houve uma expansão muito grande do número de escolas, isso sem dúvida, não é? Durante os 21 anos da ditadura, mas que escola era essa? Era a escola da precarização, era a escola que não tinha mobília, era a escola que não tinha biblioteca, enfim, era a escola mal aparelhada. Não é? Também era a escola que tinha uma educação moral e cívica, né? Uma escola tendencialmente formada a partir de uma perspectiva, que era a perspectiva de docilização das pessoas, né? De formação de um sujeito que olhasse para a ditadura e não visse nela problemas, né? Que visse nela soluções. Com isso, a gente tem a desvalorização da história, a desvalorização da filosofia, da sociologia, da língua portuguesa, da geografia, da arte, coisas que a gente vê também ao longo do tempo da história da educação brasileira, a desvalorização de algumas disciplinas em detrimento de outras. Dando um salto histórico agora, a gente vai passar para os anos 90, né, já com a redemocratização do país em vigor e o ingresso no poder do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Com ele, junto dele, vem os pacotes neoliberais. Né? Junto dos pacotes neoliberais, a gente tem a desresponsabilização do Estado para várias questões sociais, inclusive para a educação superior. É nesse período que o número de universidades privadas cresce de forma assombrosa, né? Mais de 400%, e a população mais pobre, que não consegue ingressar nas universidades públicas, vão passar a frequentar esse tipo de universidade. Tá? Tudo isso vai prejudicar sobremaneira o funcionamento e o desenvolvimento das universidades públicas, porque passam a sobreviver com o mínimo de recursos dados oferecidos pelo governo federal. É verdade, precisamos dizer que durante o governo de FHC é instituída a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB de 96, que estava prevista na Constituição de 88, veja, mais uma vez, um período longo entre a Constituição e a LDB de 96, mas isso ocorre por quê? Porque nós temos uma disputa muito forte entre os defensores da educação progressista e os defensores de uma educação mais conservadora. Tá? Mas alguns avanços, algumas características da LDB aqui, só para a gente ir concluindo esse debate. Né? Ela vai reformular os níveis e modalidades da educação, né? Hoje, como nós conhecemos, por exemplo, a educação básica com o ensino fundamental, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio como obrigatório por parte do Estado. Desencadeou várias reformas políticas e ações educacionais, criou os cursos sequenciais e os centros universitários, tá? Institui a figura das universidades especializadas, implantou centros de educação tecnológica, os Cefetes, que depois se transformaram em institutos federais, substitui o vestibular por processos seletivos, acaba com os currículos mínimos, que eram os cursos de formação que tinha currículo mínimo,
flexibiliza os currículos de uma maneira mais geral, isso é muito positivo, cria cursos de tecnologia e os institutos superiores de educação, entre tantas outras alterações que nós não temos aqui como ficar falando, mas posso dizer, assegurar para vocês, foram mudanças extremamente positivas. Tá? Bom, com isso, essa aqui é a referência que a gente trabalhou. Com isso, a gente faz uma passagem muito rápida, claro que não por toda a legislação brasileira, mas aquelas que a gente considera mais importantes, que foram mudando a estrutura da educação do nosso país. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e nos vemos no nosso último encontro para a última unidade do módulo 4. Até breve.